Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão desse dia 28 de junho, domingo, solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. É uma grande alegria poder celebrar o martírio dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, porque se tratam das colunas da Igreja. Pelo testemunho de fé e de união com Cristo, a vida de Pedro e de Paulo fundamentam a nossa fé, a alegria de sermos o povo do Senhor. Primeira leitura desse dia, que também teria uma vigília, mas a primeira leitura da missa do dia é a libertação de Pedro, que está em Atos 12. Pedro que se une ao mistério de Cristo chegando o período da Páscoa, que agora experimenta a libertação de Deus, que vai a ele e o retira do cárcere. Depois da segunda leitura de hoje, Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, Paulo que testemunha a nova geração, a Timóteo, um bispo jovem, que ele está pronto para ser derramado em sacrifício, em libação, e diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O Senhor esteve ao meu lado, fui libertado da boca do leão, o Senhor me libertará de todo o mal. Paulo, já idoso, escreve isso animando a próxima geração de cristãos, especialmente ao novo bispo Timóteo. E o evangelho muito conhecido nosso, Mateus 16, de 13 a 19, Jesus que leva aos apóstolos a Cesareia de Filipe, e ali em Cesareia de Filipe pergunta, que estão dizendo de mim por aí, vocês, quem eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus concede a Pedro as chaves do reino dos céus, dizendo que a fé de Pedro é pedra sobre qual a igreja é edificada. Meus irmãos, a nossa fé pauta-se não numa doutrina, mas na experiência de homens muito concretos, reais, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Ou seja, Jesus que viveu neste mundo e, como consequência da sua vida, morreu crucificado. Mas como consequência da sua morte, ou seja, da sua entrega de amor, foi ressuscitado. E desta experiência do mistério de Cristo, da pessoa de Cristo, estes primeiros, viveram a fé, experimentaram a fé, testemunharam a fé até a morte e deixaram esta fé para cada um de nós. É muito interessante porque Jesus, no evangelho de hoje, pergunta aos discípulos: quem eu sou para vocês? Ele perguntou a Pedro em primeiro lugar, e aos 12, em Pedro. Depois perguntou a Paulo e a tantos outros discípulos. E estes irmãos que nos precederam na fé deram a sua resposta. Não uma resposta que simplesmente dizia da boca, mas uma resposta que diz da vida. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Esta pergunta também o Senhor faz a nós. Quem eu sou para você? Essa não deve ser uma pergunta a ser respondida de forma muito rápida, mas é preciso que esta pergunta entre em nosso coração e passe a mexer com as nossas estruturas. A ponto, meus irmãos, de nós podermos dar uma resposta generosa diante disso. E de uma generosidade que toque a nossa vida. Como Pedro, que foi amadurecendo na sua vida. Se nós olharmos a vida do apóstolo Pedro, aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós vamos vendo Pedro, que é tão despreparado, um homem de uma personalidade tão difícil, mas que no caminho do discipulado vai sendo amadurecido a ponto de derramar o seu sangue por nosso Senhor, de enfrentar, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, o mesmíssimo sinédrio que nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou. Paulo também, que de perseguidor,
faz a sua experiência no caminho de Damasco, recebe a oração de Ananias, entra na comunidade sob a desconfiança dos cristãos, mas que se transforma em este apóstolo das nações e que depois, assim, no final da vida ainda é capaz de motivar aos mais jovens, como Timóteo, a dizer: eu estou pronto para ser derramado em libação, ou seja, ser derramado como vinho, né, que vai se esvaindo sobre o altar. Mas o Senhor esteve comigo e Ele me fará vencedor. Como se Paulo dissesse: Timóteo, vai adiante, continua nesta vida, não tenha medo de responder esta pergunta que Cristo te faz: quem eu sou para você? A fé, meus irmãos, exige de nós sempre uma resposta. E a resposta passa pela nossa cabeça, passa pelo nosso coração, mas deve tocar a nossa vida. Quando nós falamos que a história está dividida entre antes e depois de Cristo, né? É não só a história universal, mas isso também precisa ser a história da nossa vida. Hoje eu já divido a minha vida em antes e depois de nosso Senhor. E eu já estou pronto a ser derramado em libação, a ser preso como Paulo, né? A ser preso como Pedro, a entregar a minha vida, a sofrer por causa do Evangelho, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Teresa de Calcutá dizia que amar é dar-se até doer, né? Muitas vezes nós comprovamos o amor de uma pessoa por nós quando essa pessoa decide sofrer conosco ou por nós. Aquilo é um testemunho, é um sinal de que a pessoa nos ama. Quando ela consegue renunciar, talvez, algum bem material em nosso favor, ou renunciar um descanso para estar ao nosso lado num momento difícil, ou então, bem, na fé também, como nós falávamos de uma relação no início com uma pessoa, também nós somos exigidos pelo amor, né? Não por um peso moral, mas pelo amor, a darmos a nossa vida, a comprometermos a nossa vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que esse dia de Pedro e de Paulo nos lembra a beleza da nossa fé, de tantas e tantas gerações de cristãos que foram testemunhando a fé até as últimas consequências, a começar pelos santos apóstolos, né, representados aqui em Pedro e Paulo, que derramaram o seu sangue por Cristo, mas geração após geração que testemunhou para nós, e nós que agora, vivendo a fé, somos chamados a carregar este bastão, né, da tradição da igreja, da fé que é testemunho, a entregar aos que virão depois de nós. Que os santos apóstolos intercedam por nós e nos ajudem a caminhar com Cristo. Quem eu sou para vós. Deus te abençoe. Um santo domingo.